Então, olha só, aqui a gente vai ver sobre a função exponencial. A função exponencial é utilizada para modular vários tipos de situações problemas, tá? Problemas de química, de desintegração, de meia-vida, problemas de biologia, de crescimento de micro-organismos, a lei de resfriamento de Newton de um corpo. Então, assim, a gente encontra a função exponencial em inúmeras situações. No momento atual, né, se fala muito aí quando a gente está se falando muito do Covid, né, 19, do coronavírus, que é a doença que no momento aí está assustando todas as pessoas. E se fala muito, né, que uma pessoa contaminada pode transmitir para não sei quantas pessoas, cada uma delas para não sei quantas pessoas, e o crescimento é de forma exponencial, certo? Então, uma curva com crescimento exponencial cresce bastante rápido, gente, ok? Por isso que dá tanta ênfase à ideia de contaminação se dar por crescimento exponencial, ok? Então, vamos lá. A minha função exponencial, ela vai ser f de x igual a x. Então, é exponencial porque o x é minha variável e ele está no lugar do expoente, certo? Gente, qual que é a ideia de função? Lembram lá quando a gente viu a aula de definição de função? A gente tem o domínio e a imagem da função, certo? O domínio são os valores possíveis para o x. A gente sempre espera, sempre a gente quer que o x contemple a maior quantidade de valores possíveis. A gente sempre pensa o x pertencente a todos os reais. Só que tem algumas situações que o x não pode ser qualquer número, certo? Aqui, para a gente garantir que o domínio da função vão ser todos os reais, para o x poder ficar livre, poder ser qualquer número real, a gente vai ter que pôr algumas restrições no a, na base, certo? Então, o meu número a, a base dessa função exponencial, vai ser um número maior que zero e diferente de 1. Vamos entender por quê. Olha só, se o a for um número negativo, por exemplo, menos 4, e como o x pertence a todos os números reais e o x for meio, vamos relembrar lá de potenciação, expoente fracionário vira raiz. Lembram disso? O 1 vai aqui dentro da raiz no expoente e o 2 é o índice da raiz. Gente, não existe raiz quadrada de menos 4 no conjunto dos reais. Por isso que o nosso a não pode ser negativo, para não acontecer esse tipo de situação. Raízes de índice par de números negativos. Por que o a não pode ser zero? Bom, aí a gente tem vários problemas, né? Se a gente colocar zero elevado a um número que não é zero, a resposta vai ser sempre zero. Na verdade, a gente teria uma função constante. Se a gente colocar zero elevado a um expoente negativo, lembram o que acontece com o expoente negativo? A gente tem que inverter. Isso daqui não existiria. Enfim, o zero vai gerar uma quantidade significativa de problemas. E se for zero elevado a zero, gente, isso é uma indeterminação na matemática, tá? E por que o a não pode ser 1? Porque 1 elevado a qualquer número é sempre 1, a gente teria uma função constante também. Então, olha só, o a não pode ser negativo para não acontecer esse tipo de situação, o a não pode ser zero e o a não pode ser 1, certo? Essas são as restrições que a gente tem aí para a base da minha função exponencial. O a, com essa restrição, nos garante que o x pode ser qualquer valor real. Então, a gente restringe o a para o x ser livre. Então, o domínio dessa função são todos os números reais. E a imagem? Quem que seria a imagem dessa função? Galerinha, se o a é sempre um valor positivo, certo? Não tem como a resposta ser negativa. Como que eu vou pegar um valor positivo, elevar alguma coisa e vai dar negativo? Isso é impossível. Vamos lembrar algumas regras aí de potenciação. Qualquer número elevado a 3, por exemplo, que é positivo, é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Se o expoente for zero, lembrem que qualquer número elevado a zero que não seja nulo, né, vai dar 1. E se o expoente for negativo, lembra o que a gente faz? Ó, 2 ao quadrado seria 4. Expoente negativo significa o inverso, seria 1/4. Olha que em nenhuma das situações vai mudar o sinal do resultado, gente. Se a base é positiva, o resultado vai ser positivo, ok? Então, a imagem dessa função vão ser todos os reais não negativos, certo?
não negativos. E zero, será que tem como ser zero? Tem como pegar uma base que não é zero e esse resultado ser zero? Existe algum expoente que dá zero? Não, porque quando o expoente é zero, a resposta é 1. Então, na verdade, o zero também não vai pertencer ao conjunto imagem. Então, na verdade, a imagem da nossa função exponencial vão ser os reais positivos, porque vão ser os números que não são negativos, e também não vai ser o zero. Tirando o zero, esse asterisco quer dizer que a gente pegou os reais e tirou o zero. Esse mais significa que a gente está pegando os números que não são negativos. Logo, a gente tem os valores reais positivos. Essa é a imagem da nossa função. Ok? Então, vamos fazer alguns exemplos? Olha só. Vou escolher 2 exemplos aqui. Que daí a gente já vai falar sobre o gráfico também, com base nesses exemplos. Primeiro exemplo, a minha função vai ser 2 elevado a x. E o segundo exemplo, a minha função vai ser meio elevado a x. Ok? Gente, a gente vai esboçar o gráfico de cada uma dessas funções. Com isso, a gente já vai calcular valor numérico também. Observem que a função exponencial, ela não tem zero da função. Nunca vai ser igual a zero, ok? Então, vamos lá. Então, vamos montar uma tabela de valores. Com isso, a gente já vai fazer o valor numérico da função. Vou escolher alguns valores para x. Aqui eu vou pegar menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Mesma coisa aqui. E a gente vai substituir esses valores que a gente escolheu no lugar do x, fazer o cálculo e determinar o resultado, o y. Então, olha lá. Substituindo aqui, calculando o valor numérico. 2 elevado a menos 3, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a 0, 2 elevado à primeira potência, ao quadrado e ao cubo. Aqui, meio elevado a menos 3, meio elevado a menos 2, meio elevado a menos 1, meio elevado a 0, meio elevado à primeira potência, meio elevado ao quadrado e meio elevado ao cubo, certo? Então, aqui eu vou calcular o valor numérico da função para esses valores de x que eu escolhi. Poderia ser qualquer número real. Vamos começar aqui de baixo para cima. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 8. 2 ao quadrado é 4, 2 elevado à primeira potência é 2, 2 elevado a 0 é 1. E agora, gente, lembre que expoente negativo não tem nada a ver com o sinal do resultado, tá? Da potência. Tem a ver com o inverso. Então, olha só, se fosse 2 elevado à primeira potência, seria 2. Como eu tenho esse menos 1, eu tenho que fazer o inverso de 2. 2 ao quadrado seria 4. Com esse menos é o inverso de 4, 1/4. 2 ao cubo seria 8. Com esse menos é o inverso de 8, 1/8. Aqui, olha lá, meio ao cubo. 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8, 1/8. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. 1 elevado à primeira potência, 2 elevado à primeira potência. Qualquer valor não nulo elevado a 0 é 1. Aqui a gente começa a inverter, ó. Se fosse meio elevado à primeira potência, seria meio. Como é menos, qual que é o inverso de meio? 2, nem preciso colocar 1 embaixo. Se fosse meio ao quadrado, seria 1/4. Inverso seria 4. Meio ao cubo seria 1/8. Inverso seria 8. Ok? E agora vamos fazer o esboço desses dois gráficos aí. É um esboço apenas, tá? Vamos marcar os pontos. Olha só.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3, menos 1, menos 2 e menos 3. Deixa eu pegar uma caneta com uma ponta mais fininha. Vamos ver se vai ficar mais fácil de a gente marcar esse gráfico aí. Olha só, o 3 e o 8 são um par ordenado. X é 3, 8 é Y. Então, a gente vai ligar aqui, ó, o 3 com o 8. Tá aqui o ponto. 2 com 4. 1 com 2. 0 com 1. Então, vai cortar o eixo Y no 1. Menos 1 com meio, metade aqui. Menos 2 com quarto, metade da metade. Menos 3 vai ser aqui 1/8. Ó, dá pra dividir aqui. Aqui é 0,5. 0,25, 0,125. Observe, cada vez se aproxima mais do zero, mas nunca vai dar zero, gente. Nunca vai dar zero, certo? Divisão, conforme for crescendo o denominador, a resposta se aproxima do zero, mas nunca vai dar zero, não vai cortar o eixo X. Então, a curva ela vai se aproximar bastante do eixo X, mas não vai cortar e vai crescer rapidamente, certo? Aqui a gente tem um gráfico crescente. Ok? Agora, vamos olhar essa situação aqui. Olha lá. O menos 3 liga com o 8. Menos 2 com 4. Menos 1 com 2. 0 com 1. 1 com meio. 2 com 1 quarto, que é 0,25. 3 com 1/8, que é 0,125. Enfim, vai se aproximar bastante de zero, mas nunca vai ser zero. Não vai cortar o eixo X, tá? Aqui a gente tem uma curva decrescente. Ok? Então, a gente vai ter esses dois casos, curvas crescentes e curvas decrescentes. Então, fazendo um resumo aqui sobre o gráfico da função exponencial. Tá? A gente vai ter o gráfico crescente e o gráfico decrescente. Certo? Olha lá, gráfico crescente e o gráfico decrescente. Galerinha, quando a gente tiver uma função com essa fórmula aqui de lei de formação, vai cortar sempre no 1 o eixo Y e nunca vai cortar o eixo X, não vai dar zero. Só que lembrem o seguinte, a gente pode fazer uma composição da exponencial com mais coisas. Então, se eu fizer aqui, ó, 2 elevado a x menos 5, se eu somar ou subtrair valores aqui fora, o nosso gráfico ele vai se deslocar, tá? Ele vai sofrer um deslocamento, ok? Se a gente somar ou subtrair valores aqui no expoente, ele também vai sofrer um deslocamento. Se a gente colocar aí alguma coisa ao quadrado, enfim, a gente pode compor essa lei de formação aqui da exponencial com outras coisas. Aí o nosso gráfico pode sofrer modificações, pode sofrer deslocamento horizontal, deslocamento vertical, certo? Ok? Então, aqui a gente está falando de gráficos com essa lei de formação aqui, ó. Certo? Tem como a gente verificar que a função é crescente ou decrescente sem esboçar o gráfico? Sim. Observem o seguinte. Se a base, a base, for maior que 1, o nosso gráfico vai ser crescente. Maior que 1, 1,1, 1,5, 1,7, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Se a nossa base, olha que aqui a base é meio, se a base estiver entre 0 e 1,
Porque, ó, o valor do A tem que ser maior que 0 e não pode ser 1. Então, se ela estiver entre 0 e 1, 0,5, 0,4, 0,3, certo? O nosso gráfico vai ser decrescente. Por quê, gente? Que nem aqui no caso é 0,5. Por que que vai ser decrescente? Porque quando a gente pega um número decimal menor que 1 e eleva ele a alguma coisa, vocês já perceberam que a resposta dá menor? Por exemplo, 0,5 elevado à primeira potência é 0,5. 0,5 ao quadrado é 0,25, olha lá. 0,25 é menor que 0,5, tá? 0,5 ao cubo é 0,125. Olha o que está acontecendo, eu estou aumentando o expoente, mas o resultado está diminuindo. Isso gera uma função decrescente, eu estou aumentando o x, mas o y, o resultado, está diminuindo. Por isso que a função é decrescente nessas condições aqui e crescente nessa condição, ok? Então, aqui a gente tem aí uma aula bem básica sobre função exponencial. Você precisa ter noção da lei de formação, noção do gráfico dessa função, do domínio e da imagem, ok? E lembrem que a função exponencial modela inúmeras situações e problemas do nosso dia a dia, certo?